Muito bem, nós vamos agora ao Acre, vamos ao norte do Brasil, vamos conversar ao vivo com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Agora, aqui em Teresina, capital do Piauí, no nosso meio norte do Brasil, são 12 horas e 28 minutos. O senador me corrija se eu estiver errado. No Acre são o quê? 2 horas a menos, então são 10 e 28, senador. Muito bom. Eu ia dizer boa tarde, mas eu preciso dizer bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu sou acreano, representando um dos estados do norte do país, mas nesse momento estou em Brasília. Hoje temos uma matéria importante para ser votada, para ser apreciada. Eu, particularmente, voto contra o projeto do senador Alessandro, que, a meu ver, ele entra na atividade privada e é uma ameaça ao livre pensamento. Na melhor das hipóteses, eu considero que ele está, nesse momento, sendo inconveniente. As Senador, mídias sociais... Pois não, desculpa. senador, vamos introduzir o assunto. Eu anunciei o Pois senador não. Márcio Bittar, do MDB do Acre, e o senador, nós vamos conversar com ele a princípio sobre dois temas muito importantes. Um já votado ontem, que é o marco regulatório do saneamento básico aqui no Brasil. O nome deve assustar muito ouvinte, muito telespectador que está aqui no canal 20.1, que está na rádio nos escutando. Marco regulatório do saneamento básico. Parece uma coisa distante da vida da pessoa. Não é. A gente vai falar sobre ele. Mas é como o senador já inseriu aí o assunto das fake news, né? O assunto da investigação sobre privacidade também, envolve privacidade, envolve fake news, envolve privacidade. A gente começa por esse tema, depois a gente fala do marco regulatório. Pois não, senador Márcio? Muito obrigado pela correção, eu te agradeço. Bom, primeiro que, a meu ver, ele é inconstitucional, porque se ele for aprovado, ele determina, o Estado está determinando determinadas tarefas para as mídias sociais. As plataformas, elas são propriedade daqueles que o criaram. É como se você aprovasse uma lei no Congresso Nacional, obrigando que, a partir daquela data, todos os postos de combustíveis do país, por exemplo, passariam por obrigação ter uma loja de conveniência com 2 andares, oferecendo banheiro masculino, banheiro feminino, restaurante, etc. Para muitos postos de combustíveis no país inteiro, que mal vendem almoço para comprar janta, é uma lei impossível. Então, esse tipo de exemplo cabe nesse projeto das fake news. Então, para mim, ele é inconstitucional, ele mexe com a livre iniciativa, obrigando as plataformas a fazerem coisas que custam dinheiro. Agora, o que para mim é muito mais grave, e primeiro é preciso lembrar que a internet, as plataformas, as mídias sociais são um avanço da sociedade. Eu sou acreano, tive 20 anos enfrentando um governo que dominou a política do Estado, e em um determinado momento quase toda a mídia do meu Estado era dominada por uma corrente ideológica, e as mídias sociais, elas ajudaram a acabar com o monopólio e a dar para qualquer cidadão, né, o direito de pesquisar aonde ele quiser e também de emitir a sua opinião. E para os excessos, já existe a lei. Agora, na medida em que o projeto ele propõe e determina que as plataformas terão que fazer um banco de dados dos usuários, ora, para fazer um banco de dados dos usuários, eles têm que quebrar o sigilo, que hoje é garantido. Então, eu penso que é um atentado à democracia, um atentado à liberdade. Você transfere para uma plataforma uma obrigação e um direito que não tem cabimento. Quer dizer, eu não quero que a plataforma tenha o direito de saber da minha vida. Isso sem contar em vários grupos que utilizam plataformas digitais como negócio. Você tem clientes, tem um banco de dados de clientes. Você não quer que esse banco de dados de clientes seja disponibilizado. Eu não posso contar apenas com a boa vontade de quem administra a plataforma, que ele não vai revelar aquilo. Então, se alguma coisa tem que aprimorar, é na penalidade. Qualquer pessoa que se sentir vítima de uma mentira, uma fake news, seja em que momento for, ele tem o direito de procurar justiça. E se alguma coisa está falhando nisso, alguém injustiçado não está conseguindo ter o reparo, então vamos aperfeiçoar a lei que já existe, mas não dá à plataforma o direito de quebrar o sigilo, porque ele determina serviço
que ela só tem como fazer se ela tiver a informação da minha vida. Para isso, ela tem que quebrar meu sigilo. Então, na minha opinião, é um atentado à democracia. E, além de tudo, é um momento inconveniente. Nós não estamos tendo sessão presencial. Um tema desse, que eu repito, ele mexe com o segundo bem mais valioso que o homem tem. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Então, discutirmos esse tema agora, no momento em que nós não podemos fazer sequer uma audiência pública para chamar pessoas, organizações, para debater o tema, para que o Brasil possa assistir de forma mais tranquila esse debate, eu acho que esse momento, além do que eu já disse, é absolutamente inconveniente. Então, eu espero que o projeto hoje, à tarde, seja rejeitado. Se ele for aprovado, ele ainda vai para a Câmara, quer dizer, não vai ser terminativo, porque a iniciativa é no Senado. Mas, de qualquer maneira, é isso que eu penso, eu voto contra a iniciativa do senador. Já debati com ele, inclusive, em programa nacional, e eu espero que o bom senso prevaleça. Para mim, o bom senso, no mínimo, era não colocar em pauta agora e deixar para quando o Congresso passar a ter sessões presenciais, aí sim debater isso com a sociedade inteira olhando, percebendo, com audiências públicas. Essa é a minha opinião. Muito bem. Eu estou conversando com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Ele está em Brasília, né? Eu ia dar o bom dia para ele, porque no Acre são 2 horas a menos, mas ele está em Brasília. Ele se refere a esse projeto de lei do senador Alessandro Vieira, né? Do Cidadania de Sergipe. Ele é um senador nordestino aqui de Sergipe, e que é muito polêmico, porque, como disse o senador Márcio, além de ele imputar gastos extras às operadoras, às empresas, para poder fazer esse armazenamento, esse rastreamento, ele diz que a pessoa precisa, por exemplo, registrar-se para ter uma conta nas mídias sociais, precisa dar número de documento pessoal, né, deixar ali como se fizesse um crediário. Você precisa deixar um documento pessoal, número, ficar tudo registrado. Então ele mapeia, de modo que o Estado vai ter um controle de quem usa as redes sociais. Eu não sei se eu estou exagerando, parecido com o que o governo chinês tem dos cidadãos chineses, né? É por aí, senador? Você dá um exemplo com o qual eu concordo. Você veja como é perigoso, né? Eu dizia nesse debate que eu tive com o senador Alessandro, eu dizia para os ouvintes, eu digo, olha, é preciso tomar muito cuidado. Ainda hoje, a maior parte do mundo não vive sob regime de liberdade. Um exemplo é a China. A China é dirigida por um único partido político há mais de 70 anos, um partido comunista, ninguém vota. Ninguém elege prefeito, governador, quem manda é o Partido Comunista. Para você ter uma ideia, eles desenvolveram esse programa que você mencionou, que tem um nomezinho bonito, comportamento social. Então, na prática, eles têm 400 milhões de câmeras esparramadas pelo país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e, na verdade, é um sistema de pontuação. Então, dependendo do comportamento, da fala, da opinião emitida pelo qualquer cidadão chinês, ele vai tendo mais ou menos ponto. E isso faz com que ele tenha, por exemplo, acesso à passagem aérea ou não, que ele tenha mais agilidade no transporte público ou não, numa escola pública melhor ou não, que ele possa ter acesso a um apartamento ou não. Quer dizer, é um controle total. Quer dizer, é óbvio, se o país que vigia os seus habitantes e que estipulou penalidades e bônus àqueles que se comportarem de acordo com o Estado quer que ele se comporte. Quem determina o que o Estado quer? 100 milhões de comunistas que são filiados, quase 100 milhões de comunistas, que hoje no Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de filiados. É essa nomenclatura que decide o que é bom ou ruim a partir do dado que eles fazem. É lógico que eu não estou dizendo que o projeto do Alessandro, senador que eu conheço, respeito, não estou dizendo que ele propõe a mesma coisa, mas quando ele propõe que a plataforma vai ter a obrigação e o direito e obrigação de armazenar dados, para isso ele não tem outra forma de armazenar dados, senão já quebrar o sigilo de todo mundo. Então eu não posso concordar que a plataforma tenha em suas mãos todo um cabedal de informações que eu não quero que ela tenha. A vida íntima dos brasileiros, né? O WhatsApp teria ali todas
todas as nossas conversas mais íntimas. Todas. Claro, acabaria. Quer dizer, isso acabaria. Então, eu repito, se nós temos um problema, que é, vamos dizer, da morosidade, às vezes as pessoas no Congresso confundem o que fazem o diagnóstico correto, que é do abuso. Tem abuso? Tem abuso. O abuso tem que ser coibido, mas não diminuindo a nossa liberdade. Então, se tem alguma coisa errada, eu, por exemplo, meu Deus do céu, eu enfrentei 20 anos o partido de esquerda, o PT, no governo do Acre. Rapaz, o que eles falaram, plantaram, eu toquei minha vida. Então, nunca imaginei propor alguma coisa que, como remédio, virasse veneno. Então, o que nós precisamos fazer é dar agilidade à lei, agilidade ao processo, pode aumentar a pena se você for, de fato, comprovado um processo julgado que você está caluniando, que você prejudicou. Isso é uma coisa. Agora, permitir, mesmo com palavras ou até com intenção positiva, mas você permitir que o sigilo que hoje o cidadão goza da sua privacidade nas redes sociais, que eu repito, quebrar o monopólio, ele seja quebrado, não tem o meu apoio, não pode ter o meu apoio. E as plataformas digitais, a propósito, todas são contra a votação hoje. Não, eles não são contra a votação. Ninguém é contra, como disse o senador Márcio Bittar, ninguém é contra punir com mais rigor as fake news. O que o senador hoje está expondo aqui, o ponto de vista dele, é de que o remédio pode se tornar veneno. E as plataformas digitais, as operadoras de telefonia, as plataformas, elas alertam para esse risco de ameaça à privacidade. O relator da proposta é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, embora o projeto seja ali do vizinho dele, do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. A votação é hoje, o senador Márcio já disse aí qual é o entendimento dele, ele não concorda com o que está sendo discutido, a forma, né, que está sendo discutida com essa invasão de privacidade, com as empresas podendo rastrear e armazenar, né? Já pensou um vazamento de dados desse? Que problema, né? Que dor de cabeça. Agora, senador, eu também gostaria de conversar com o senhor, e esse assunto já é de ontem, mas é de hoje, é do futuro, o marco regulatório do saneamento básico. O senhor votou contra, votou a favor, o que ele representa nas nossas vidas, para aquela família que não tem esgoto, que não tem acesso à rede de esgoto. Explica para o nosso ouvinte, telespectador, o que essa lei vai representar para a população. Eu votei a favor do projeto, não só votei, como venho defendendo a iniciativa que era do Executivo, depois no trâmite do Congresso acabou perdendo tempo, aí o senador Tasso Gereissati, que era o relator do projeto original, apresentou outro. De qualquer forma, a ideia é a mesma. Primeiro, nós temos um problema gravíssimo no Brasil, tanto quanto a segurança pública, que é um caos no país, que começou a melhorar o ano passado, mas tem que melhorar muito mais ainda, como é a educação no Brasil, que se gasta uma fortuna, e nós temos uma educação que está em flagelo, mas nós temos um outro problema tão grande quanto esses outros dois, que é a falta de saneamento básico no Brasil. Não há nenhum programa, vamos dizer, eu quero um programa para combater mortalidade infantil, eu quero um programa de combater doenças que lotam as UPAs no país inteiro. Nenhum programa de saúde pública emergencial é mais importante para o Brasil do que fazer saneamento básico. Nós temos hoje cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto sanitário. Desses aí, 35 milhões também, além de não ter esgoto, não tem água potável. Não há programa mais eficiente de saúde pública do que resolver este flagelo no Brasil. Isso é a porta de entrada para uma série de doenças e de mortes. E isso é um sinal de país pobre. Bom, esse é o diagnóstico. Ok. Bom, qual é o debate de fundo? A esquerda diz que essas empresas têm que ser públicas, obrigatoriamente tem que ser pública. O que é que nós dissemos, e é o que foi aprovado ontem, o que nós dissemos é que elas podem ser empresas privadas. O Estado, as prefeituras podem tanto privatizar o que tem, como abrir processo de concessão. Veja bem, a esquerda separa e vende uma ideia como que se fosse uma empresa pública, nós não pagaríamos. Ora, isso é uma ilusão.
o cidadão, o pagador de imposto, eu, você e todos os brasileiros que pagamos imposto, nós pagamos por tudo que o governo faz. Essa estrada foi o governo que fez. Sim, mas nós estamos pagando por ela. Então, pagar pelas obras, sejam obras públicas executadas pela atividade privada, sejam obras públicas executadas pelo Estado, elas são pagas do mesmo jeito. O problema é que a forma como está, esgotou. Nós temos esse flagelo, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto, desses, 35 milhões não têm água potável, e o Estado, as prefeituras não têm recurso, não tem dinheiro para isso. Então, por que não abrir para o setor privado a possibilidade de resolver o problema que o setor público não tem como resolver? E outra coisa, quantas empresas nós estamos vendo, como a Petrobras, por exemplo, a Petrobras é nossa, nosso foi um calote que ela pegou. E se ela fosse uma empresa privada e tivesse feito aquele roubo que fez, ela quebrava. Então, conversado. Como ela é pública, ela fez aquele roubo, ela dilapidou o patrimônio público, todos nós brasileiros pagamos a conta, tá? E ela continua pública, podendo no futuro repetir a dose do passado. Então, fundamentalmente é isso. O diagnóstico é esse. Nós temos um flagelo no saneamento básico do Brasil. E o setor público não tem recurso para levar água para quem não tem, para levar o esgoto para quem não tem. E a nossa região, Nordeste e o Norte do país, são as piores. A minha região, que é o Norte, é a pior de todas, seguida pelo Nordeste. Então, para levar água encanada, para levar esgoto para quem não tem que haver uma solução. E o que votamos ontem, com o meu voto favorável, é que abrimos a possibilidade para que os estados e municípios possam chamar o setor privado para ajudar a resolver esse flagelo. E para terminar essa exposição, é preciso dizer o seguinte: o fato de ser uma empresa privada e possa passar a executar o serviço, não significa que ela faça o que ela quer. Para uma prefeitura, para o governo do estado, fazer, por exemplo, uma concessão de 10 anos, 15 anos, 20 anos, para uma empresa privada, ela vai ter que fazer um processo aberto de licitação pública, aprovado pela Assembleia Legislativa, e com um contrato, onde a empresa vencedora, aquela que vai participar do certame e vai ser a vitoriosa, ela vai assumir uma série de compromissos públicos. E se ela não cumprir, a prefeitura ou o governo do estado toma a obra deles. Quer dizer, então não é uma coisa que você passa para o setor privado ad eterno e que você não tenha mais o poder sobre ele. O Estado vai continuar tendo poder, só que dentro de um contrato feito publicamente. Então, eu votei a favor e acho que ontem essa foi uma grande notícia para o Brasil, que não tem água encanada e que não tem esgoto sanitário, que é muito o espelho da nossa região. Senador Márcio, eu quero agradecer ao senhor e quero agradecer também a todos os telespectadores que nos assistem neste momento pela Rede Meio Norte no Acre, pela Olé TV Brasil no canal 680. Muito obrigado a toda a população de Rio Branco, aos acreanos que nos assistem, e também a nossa audiência na cidade de Senador Guiomard, a TV Guinari no canal 25, também lá em Senador Guiomard, está nos assistindo. Muito obrigado a vocês, nossos queridos acreanos, tá? Um bom dia para vocês, bom final de manhã. Eu quero agradecer ao senador Márcio Bitata, aí ele votou pela aprovação do marco regulatório do saneamento básico. Quero informar ao senador, inclusive, que aqui no Piauí, em Teresina, não no Piauí, corrigindo, em Teresina, na capital, o serviço de saneamento básico e abastecimento de água já é feito por uma empresa privada através de uma parceria público-privada, uma PPP, com a concessão nesse modelo, nessa modelagem que o senhor falou, é a Águas de Teresina. E a qualidade do serviço nem se compara quando era a AGESPIS, a empresa pública. Evoluiu muito, muito mesmo. Sobre as fake news, ninguém discorda que ela precisa ser combatida e com muito rigor. A opinião do senador é a opinião que coincide, né, com a das plataformas, de que o projeto que vai ser votado hoje pode ser um remédio que vira veneno aí, com a gente sendo monitorado, e os nossos dados, as nossas conversas, tudo lá em poder das operadoras. Senador Márcio, muito obrigado por conversar conosco. Boa tarde ao senhor, boa votação.
Eu que agradeço, Arimateia. Para mim foi um prazer e um privilégio participar do seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também o Coronel Nixon, que é amigo do Coronel Nixon Frota. Nixon Frota, olha, a gestão dele então, aqui, senador, à frente do 25º Batalhão de Caçadores do 25BC, coincidiu com o centenário do batalhão, foi histórica, foi um divisor de águas. Tem antes e depois do Coronel Nixon Frota aqui no 25BC. Um abraço para ele também. Que boa coincidência. Quero agradecer o Coronel Nixon, que é amigo de um amigo meu, que é o Coronel Ulisses, que foi candidato a governador pelo PSL no meu estado e que me ajudou a ser hoje senador da República. Então, vou mandar um abraço para o Coronel Ulisses, lá no Acre. Espero que ele esteja. É bem provável que ele esteja nos assistindo. Agradecer mais uma vez o Coronel Nixon, a você, Arimateia, e se me permite mais uma pinceladazinha. Quero agradecer o exemplo que você deu sobre Teresina, eu não sabia, e ainda um argumento é que o que nós assistimos nessas empresas públicas é a ingerência política partidária, é o peso político partidário comandando empresas, muitas delas sucateadas, e muitas delas foram palco de escândalos de corrupção que eu quero que fique para o passado. Então, eu quero agradecer, Arimateia, a você e dizer que estou sempre à disposição. Um abraço grande, foi um prazer falar com você pessoalmente, viu? Muito bem, muito obrigado. Boa tarde ao senhor, boa votação aí. Olha só, o mês de maio se